Doutor Elton, tudo bem? Seja muito bem-vindo. Prazer, bom estar aqui com você novamente. Para falar de plano de saúde, pois que é uma história que a gente fala, ai meu Deus do céu. Pois e a Samara dos Santos, que é psicóloga, tem 2 filhos. O Ítalo, de 18, que tem deficiência intelectual e epilepsia, é isso? Isso. Necessidades de terapias específicas. E o Enzo, que tem 6 anos, diagnosticado com transtorno de espectro autista. Necessita de terapia ABA, fonoaudiologia, com métodos muito específicos. E por que estão ambos aqui? Porque o Dr. Elton Fernandes entende tudo de plano de saúde e parece que as regras mudaram. Pois é, estão tentando pelo menos. Aí a Samara foi lá e conseguiu o que queria. Exatamente, com a ajuda do Dr. Elton, que é um expert no assunto e me deu toda a retaguarda enquanto mãe. O que aconteceu, Samara? Então, na verdade, eu tenho o Ítalo, de 18 anos, que tem essa deficiência intelectual. E aí, o Enzo? O Enzo tem autismo, né? Um outro diagnóstico. O Ítalo tem uma síndrome rara. Foi o único caso encontrado até hoje. É mesmo? E aí foi um desafio durante 18 anos. Depois dos 18 anos, eu ainda agradeço por ser profissional de saúde, tive algumas facilidades, né? Mas aí eu precisei de ajuda jurídica quando eu encontrei o Dr. Elton e me deu toda a retaguarda de a gente buscar meios jurídicos para que eu pudesse ter o tratamento e os direitos dele preservados enquanto saúde. Então, se a gente não consegue de um jeito, a gente tem que tentar de outro, que a gente não pode ficar desamparada pelos planos. É isso, doutor Elton? E é o que a gente sempre diz, olha, as pessoas têm que lutar pelo direito delas. Vamos pensar, a gente tem hoje na OAB, quem não tem condição de procurar a OAB, Defensoria Pública, PROCON, mas a gente não pode deixar essas coisas passarem, porque agora estão tentando fazer o quê? Estão tentando fazer uma modificação, que não foi nenhuma modificação na lei, é uma reinterpretação da regra, dizendo basicamente o seguinte: antes, Regina, o médico podia escolher qual terapia ele ia indicar. Ele dizia o seguinte: está no rol ou não está no rol, mas eu recomendo. Agora, estão tentando fazer o seguinte: o médico deve indicar prioritariamente, vamos pensar assim, o que está dentro do rol. Eles estão chamando isso de taxativo. Eles estão falando assim que o rol agora é taxativo, ou seja, não pode, como se não pudesse indicar nada fora. Mas para uma criança que tem TEA, por exemplo, que tem autismo, ou para uma criança com deficiência grave, a gente tem que pensar que existem milhares de síndromes muito raras e milhares de necessidades muito específicas. E quando você se propõe a tratar toda e qualquer doença listada no Código CID, porque esse é o objetivo de um plano de saúde, toda doença tem cobertura. Se toda doença tem cobertura, você precisa tratar essas pessoas todas. Você não pode deixar desamparadas. Tá. Temos as perguntas do pessoal de casa e à medida que a gente for conversando, a gente vai aprofundando no assunto. Então vamos lá. A primeira pergunta quem mandou foi a Leila. Com esse novo entendimento, quem já teve alguma ação judicial no passado e terminou, o caso pode ser revisto? Não, o caso não pode ser revisto. Quem terminou um processo, por exemplo, ganhou, acabou, não tem mais o que fazer, não tem mais o que discutir. Eu sei que está muita gente muito preocupada, inclusive muita gente que entrou com ação, que está com processo na justiça. A gente sabe que o Marcos Mion fez uma belíssima campanha nas redes sociais, movimentou muita gente para isso e ele tem muita razão. É assim, a justiça está reinterpretando essas regras todas, mas a gente precisa ter clareza de um seguinte: nesse exato momento, a criança que entrou com a ação judicial e que foi o paradigma de toda essa mudança aí, ela mesmo assim venceu a ação judicial dela. Ela mesmo assim ganhou. O que a justiça está exigindo daqui para frente é que se comprove que as terapias específicas exigidas pelo médico, indicadas pelo médico, são superiores àquelas que o plano de saúde oferece. O plano de saúde quer pagar muito pouquinho para um profissional. E aí um profissional muito qualificado, evidentemente, não vai conseguir trabalhar com aquela criança por um valor muito simbólico. Tá? Então, assim, a justiça continua olhando para esses casos todos. Então, assim, não é que as pessoas agora não têm mais possibilidade, perderam o direito. É que essas reinterpretações da lei, sem dúvida nenhuma, podem trazer, sim, prejuízos. E aí a gente tem que tomar cuidado e analisar caso a caso. Mas o processo de quem encerrou, como o da Leila, não tem mais o que fazer, ela ganhou. Ponto final. Ponto final. Próxima pergunta do Ricardo. Meu pai está internado e precisa ir para casa, mas só pode sair do hospital com home care. Isso que ocorreu na justiça pode prejudicá-lo? Em hipótese alguma, Ricardo. Home care, por exemplo, não tem nada a ver com o rol da INS, não tem nada a ver com essa discussão. Por quê? Direito de home care tem aquele, Regina, que tem direito de ser internado num hospital e em substituição àquela internação, por exemplo, indica-se a terapia para casa. Então, assim, estou internado, mas o médico está recomendando que eu possa ir para casa porque, por exemplo, não demanda uma cirurgia, não demanda um leito de alta complexidade. Essa pessoa, então,
pode ir para casa com recomendação médica. Ela pode fazer fono em casa, fisioterapia em casa, ela pode fazer as terapias, tudo. Porque é mais barato até para o plano de saúde, tá? Então, assim, já começou a sair notícias de que com a reinterpretação dessa regra, alguns planos de saúde começaram a cortar a home care das pessoas. Então, assim, o Ricardo deve estar assustado, porque ele está vendo assim, não, estão dizendo que agora pode cortar. Não é verdade. Também tem mais uma coisa, quem já tem home care, quem já tem um tratamento e nem precisou entrar com ação judicial, não pode ter esse direito retirado, porque a gente chama isso de direito adquirido. Se eu tenho um direito, se o plano de saúde me ofertou aquilo, eu não posso mais perder aquele direito. Isso é muito importante. Samara, quando você percebeu que a única alternativa ia ser na justiça? Na verdade, assim, quando eu fui mãe do segundo filho, né, acho que nós vimos a dedicação dessas mães, né, o quanto elas precisam estar ativas junto a esse tratamento, por tudo que o Dr. Elton tem falado, são muitas consultas, muitas terapias, e exige da gente uma integridade muito grande junto ao filho, né, para poder acompanhar e literalmente estar acompanhando todo o desenvolvimento. Quando eu tenho um segundo filho com essa mesma demanda, aí óbvio que isso também tem um impacto na minha vida, no tempo, na dedicação, no financeiro, em todas as áreas. No emocional? Em tudo, né? E aí o que acontece, eu venho e procuro o Dr. Elton para me ajudar, porque são exames muito caros quando a gente fala em genética e os convênios não cobrem, né? Então a gente faz a solicitação junto ao convênio, a gente recebe uma negativa e aí a gente fica sem nenhum respaldo. E o seu filho precisa desse tratamento. O tempo passando. Exame, literalmente ele perdendo oportunidades no desenvolvimento neuropsicomotor, uma mãe psicóloga se cobrando de dar essa melhor qualidade de vida. E aí foi quando eu fiz, não, financeiramente totalmente inviável para esse atendimento técnico de qualidade. E aí eu falei, não, com 2 filhos especiais, eu acho que é a hora de eu fazer alguma coisa, buscar um respaldo do jurídico. Demorou para sair a resposta? Você resolveu o problema e resolveu? Então, na verdade, eu digo aí que graças ao Dr. Elton, 80% da minha situação está resolvida, né? Eu tenho uma ação, uma liminar com o Ítalo, uma liminar com o Enzo e temos aí ainda uma questão de reembolso, que também fiz algumas terapias particulares, então eu bancava isso, mas chegou uma hora que eu falei, não é mais justo. Eu já tenho um custo fixo para um plano de saúde, né? E aí eu vou atrás dos direitos. Aí o Dr. Elton me disse que eu tinha total razão, que era hora de buscar uma ação, e assim eu fui assessorado por ele e fui totalmente respaldada. E as crianças não foram prejudicadas nos seus tratamentos? Não, na verdade não. E aí, assim, uma coisa que eu acho que é muito importante a gente ressaltar, que eu, enquanto mãe, venho avisar outras mães. Muitas vezes elas são desencorajadas, infelizmente, até por próprios advogados, por médicos, e dizendo assim, você não vai conseguir, vai ser muito difícil. E a mãe já está vivendo aquela dor com o seu filho por um diagnóstico, o meu caso que tem uma síndrome rara, né? Então, assim, é devastador. E se você não tiver uma estrutura para dar continuidade... Você não segura né? onda. E aí eu acho que, assim, é uma causa, Regina, é uma causa. E é por ela que, literalmente, eu tô aqui no sentido de junto ao Dr. Elton falar, não, eu vou buscar o melhor. Eu consegui as liminares, tudo que ele precisava era uma questão de necessidade. A gente está conseguindo, sim, isso é muito importante ressaltar, que eu sou a prova viva e não de um, são dois. Né? E o Dr. Elton conseguiu todas as necessidades, todo o pedido médico. Claro que tem algumas entraves, tem, mas quando você está bem assessorada, literalmente você sabe o caminho. Acho que isso é importante. Eu consegui alguém que me mostrasse o caminho. Porque é isso, eu imagino, né? Não, muito demorado, muito complicado. Ih, não mexe com isso. E você sofrendo o baque de todos os lados e vendo o seu filho, sem o seu parente, o seu ente querido, sem o tratamento. E as crianças têm uma janela que a gente chama de neuroplasticidade muito importante, né? A neuroplasticidade numa criança com autismo, por exemplo, os médicos sempre relatam muito que ela é muito importante que você comece as terapias brevemente. Um ano perdido na vida de uma criança que não fez a terapia adequada é muito tempo e pode ser impactante muito gravemente para o futuro daquela criança. Pode ser determinante. Determinante. Tá. Já vem um minutinho só, vou conversar com a Márcia Maria, a gente já vai continuar com as perguntas do pessoal de casa. Vamos continuar conversando com a Samara e o Dr. Elton Fernandes sobre as mudanças nos planos de saúde e o que a gente pode fazer, às vezes até para se proteger deles, né? Sim.
pode parecer que não faz sentido, mas às vezes a gente tem que se proteger. Sim. E sabe que assim, tem coisas até que a gente fala muito, mas assim, tem coisas que a própria ANS, tem coisas na verdade que os planos não cumprem, tá dentro da regra. Tá dentro do rol de procedimentos. A regra tá lá e eles não cumprem, por exemplo. Se colar, colou. Se colar, colou. Porque assim, se a gente pensar, assim, a gente já vê casos às vezes em que um médico tem lá uma placa, ele precisa colar 2 ossos, a placa tem 4 furos, o plano de saúde libera 2 parafusos. Isso acontece, isso é vida real, né? A ANS já fez regras absurdas. Tem uma regra que a ANS criou uma vez, que era de quem tem deficiência auditiva em 2 ouvidos, só tinha direito de operar 1. Essa regra existiu no Brasil. Até que o Ministério Público finalmente entrou com uma ação judicial e anulou essa regra, porque assim, isso é um absurdo. Quem é o gênio que faz, né? Não é? Esse tipo de regra? Pois é que tem uma dimensão muito política nisso, né? Quer dizer, é uma agência que deve cuidar dos interesses de saúde, mas ela também, a indicação é política e ela sofre uma pressão das operadoras também para não haver atualização. Outro dia eu estava só vendo, não estava ouvindo a televisão, e aí estava passando, sabe aquelas letrinhas embaixo? A frase era a seguinte: a ANS está defendendo descaradamente os interesses dos planos de saúde. Eu lembro que eu bati o olho e falei, mas é o fim do mundo. Sim. É o fim da picada, porque a ANS existe para fiscalizar os planos e defender o interesse dos cidadãos. Sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. Essa é a função primordial da ANS. Por isso que no caso da Samara eu vou atrás. Perfeito, perfeito. E aí tive o respaldo, tive um descumprimento com meu filho internado na UTI, aonde o Dr. Elton está literalmente tomando conta disso, porque assim, o plano não manda. Na UTI internado, precisando de uma fonoaudióloga específica para uma avaliação, que ele estava sondado para se alimentar e o convênio não mandou a fono. Ele está na UTI ainda? Não, hoje não. Foi em setembro do ano passado e essa fono não apareceu. Samara, agora uma curiosidade, não dá vontade assim de invadir, quebrar, brigar e tal, porque não faz sentido, né? Sim. Eu assumo para você que em alguns momentos realmente eu me vi, quando eu tomo a decisão de ir para uma orientação jurídica, é quando eu me vejo numa situação que financeiramente e por questões de tempo, porque eu diminuo minha carga de trabalho para poder me dedicar a 2 filhos, né? Porque a escola é médico, toda a rotina. E aí o que acontece? Óbvio que você tem um impacto na sua vida financeira. Claro. E aí eu fiz assim, se eu não tomar uma posição agora, daqui a pouco eu vou ter que escolher qual filho tratar, né? Porque nós estamos falando de exames genéticos que são de alto custo e aí você precisa trabalhar para dar conta de toda essa sua necessidade financeira. E aí eu fui no primeiro dia com o Dr. Elton trazendo essa angústia. Dr. Elton, eu preciso da sua orientação porque eu não quero precisar escolher qual filho eu vou pagar terapias. Mas como é que você se equilibra emocionalmente, Samara? Porque precisa ter um senso prático, muito apurado. Eu acho que assim, como o Ítalo hoje já tem 18 anos, tem toda uma maturidade natural, né? Eu acho que tem toda uma estrutura familiar, né, que eu sempre tive. E assim, independente de religião, eu acredito muito em Deus. E ele nunca, sempre esteve comigo e eu sempre peço que traga as melhores pessoas. Então, eu sempre tive respaldo do neurologista, da pediatra dele, que está comigo até hoje, desde a primeira consulta, né? Depois na parte jurídica do Dr. Elton. Eu acho que isso é primordial, que você faça escolhas de que pessoas estão de mãos dadas com você nessa luta, porque é uma luta diária. Né? Uma mãe que precisa... Eu tenho um filho com uma seletividade alimentar absurda e meu filho não come nenhuma comida, não usa nada de uso de sal. Aí quando eu vou para um convênio e se eu precisar de uma nutricionista específica para o meu filho se alimentar, o convênio não me dá esse respaldo. E aí então voltamos numa questão jurídica para que o Dr. Elton, que tenha a condição de buscar isso junto aos convênios, porque você só quer alimentar o seu filho. Né? Então, assim, e o desgaste ele é diário, né? Então, eu acho que tudo isso vai te fortalecendo e eu tenho certeza que é uma causa que você busca para ajudar o Ítalo e o Enzo, que é a minha causa, e todas as mães que eu encontro nesse caminho, que já teve gente de fora do Brasil que entrou em contato comigo me dizendo, me ajuda que eu não sei mais aonde
e procurar ajuda. E aí você acalenta essa mãe dizendo assim, olha, eu já passei por isso, tem pessoas que vão poder te ajudar. E eu acho que sobre a liminar é isso, né? Eu estou aqui para dizer, a partir do momento que eu tive estruturada, eu tive todo o respaldo. Claro que não é mágica, não é de hoje para amanhã, não é. Né? Mas que tem toda a condição. Ô Samara, aqui não tem seu Instagram nem nada. Quem quiser entrar em contato com você, faz como? Eu tô no @psicóloga_Samara Santos. @_psicóloga_Samara Santos. @psicóloga_Samara Santos. Perfeito. Porque como a Samara falou, boa orientação, seja do médico, seja do advogado, é fundamental. Isso aí. Tem que lutar muito. Possibilidade, você vê, ela está dizendo do filho dela que só quer alimentar. Não é qualquer, infelizmente, não é qualquer nutricionista que vai conseguir lidar com esse tipo de questão muito específica da seletividade alimentar. Então, assim, tem saída. O plano de saúde deve pagar a terapia, a melhor terapia para aquela criança. Se o método é cientificamente reconhecido, a melhor terapia para a criança, esse é o grande objetivo. Tá, eu vou dar o site do Dr. Elton Fernandes, que é Elton Fernandes, Elton sem H, Fernandes com S, eltonfernandes.com.br. No Instagram também tá como... Instagram também tá, Elton Fernandes Advogados. No Instagram? No Instagram. @Elton Fernandes Advogados. Isso. Tudo junto. Hoje, às 20 horas, eu vou fazer uma live com um juiz. Ai, ótimo. Tá? Vai ser ótimo. A gente vai esclarecer a questão das terapias com autismo. De como o STJ, né, a Justiça está interpretando isso e quais são os possíveis caminhos aí. Vou aproveitar, tem muito advogado que me segue, um público bacana das pós-graduações onde eu dou aula, e vou falar com um juiz para a gente poder esclarecer as famílias e os advogados de cada pessoa. Então, a live é hoje, terça-feira, 8 horas da noite, no Elton Fernandes Advogados. Isso mesmo. Pronto, muito obrigada. Saúde. Amém. Saúde. Muito obrigada, doutor Elton. Gina. Até breve. Obrigada por ter vindo sempre, viu? Prazer, meu.